Seja bem-vindo ao Minuto do Dom e hoje vamos falar do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Você já percebeu como a maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando duro, ganhando aumentos? E mesmo assim, nunca fica realmente rica? Robert Kiyosaki cresceu ouvindo dois pais. O pai dele, de verdade, era um homem instruído, professor, cheio de diplomas, mas que viveu a vida toda apertado, preocupado com contas, e morreu deixando dívidas. E o pai do seu melhor amigo, que ele chama de pai rico, mal tinha terminado a escola, mas construiu um império e deixou uma fortuna para a família. Dois homens inteligentes, dois conselhos completamente opostos sobre dinheiro. E o livro inteiro nasce de uma pergunta simples: qual desses dois você está ouvindo a vida toda? O pai pobre dizia: estude, tire boas notas e arrume um emprego seguro. O pai rico dizia uma coisa bem diferente: aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você. Segundo o autor, essa é a primeira grande lição, e talvez a mais difícil de engolir: os ricos não trabalham por dinheiro. A classe média e os pobres trabalham por dinheiro a vida inteira. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Parece a mesma frase dita de outro jeito, mas é o oposto total de mentalidade. Quando era garoto, o autor pediu ao pai rico que o ensinasse a enriquecer. O pai rico topou, mas com uma condição estranha, colocou o menino para trabalhar por uma mixaria, só alguns centavos por hora. Depois de semanas revoltado, Kiyosaki entendeu a primeira lição na pele: enquanto você trabalha apenas pelo salário, você nunca para de obedecer ao medo. O pai rico queria que ele aprendesse a enxergar oportunidades e não a esperar o pagamento do fim do mês. Kiyosaki mostra que a maioria das pessoas está presa no que ele chama de a corrida dos ratos. Você acorda, trabalha, recebe, paga as contas. E quando percebe, já é hora de acordar e começar tudo de novo. O salário aumenta, mas as despesas aumentam junto, sempre um pouco mais rápido. Vem o carro melhor, a casa maior, o cartão novo, e a esteira só anda mais rápido embaixo dos seus pés. O autor explica que esse ciclo é movido por dois sentimentos que se revezam: o medo de não ter dinheiro e o desejo de ter cada vez mais. A pessoa trabalha com medo de não pagar as contas, recebe, sente um alívio que logo vira ganância, gasta de novo e o medo volta no mês seguinte. E enquanto esses dois sentimentos comandam as suas decisões, você corre a vida inteira sem sair do lugar. Não é quanto você ganha, é quanto você consegue manter. Antes de continuar, deixa eu te pedir um favor rápido, porque entender isso que vem agora já coloca você na frente da maioria. Antes de continuar, clica agora para seguir o canal. É um gesto simples, não custa nada e garante que você não perca nenhum conteúdo que pode mudar o rumo da sua carreira. Agora deixa eu te fazer a pergunta que, segundo Kiyosaki, vale mais que qualquer aumento de salário. Você sabe de verdade, ou a diferença entre um ativo e um passivo? Parece básico, quase bobo, mas o autor diz que é exatamente aqui que a maioria se perde a vida inteira. A regra é simples a ponto de assustar. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Os ricos passam a vida comprando ativos. Os pobres só acumulam despesas e acham que é falta de sorte. E a classe média faz a pior coisa de todas: compra passivos a vida inteira achando que são ativos. O autor mostra um detalhe quase cruel desse jogo. A maioria trabalha o mês inteiro e, quando o salário cai na conta, ele já tem dono. Uma parte vai para o governo, em imposto, antes mesmo de você encostar nela. Outra vai para o banco, na prestação e nos juros do cartão.
E o que sobra mal cobre o resto das contas. No fim, você trabalha para todo mundo, menos para você. E aqui vem a parte que choca quase todo mundo. Kiyosaki afirma que a sua casa própria, aquela que você passou a vida pagando, na maioria dos casos, não é um ativo de verdade, porque ela não enche o seu bolso, ela esvazia com prestação, imposto, condomínio e manutenção, mês após mês, ano após ano. Um ativo de verdade seria um imóvel alugado, uma ação que paga dividendos, um título que rende juros, um negócio que roda sem você, algo que deposita dinheiro na sua conta enquanto você dorme. O autor não diz que ter casa é errado. Ele diz para você parar de chamar de ativo aquilo que só tira do seu bolso. A diferença entre o rico e o pobre cabe nessa única distinção que a escola nunca te ensinou. A sua casa não enche o seu bolso, ela esvazia. Você quer testar e expandir sua capacidade cognitiva? No Testar QI, você encontra uma plataforma dedicada a avaliar sua inteligência através de métodos validados. O link está aqui na descrição do vídeo. E tem um detalhe que separa quem só sonha de quem começa a construir de verdade. Você passa o dia inteiro cuidando do negócio dos outros. Ei, mas quando foi a última vez que cuidou do seu? O autor faz uma distinção importante entre a sua profissão e o seu negócio. A sua profissão é o que paga as contas hoje, é o que está escrito na sua carteira de trabalho. O seu negócio é a coluna de ativos que você constrói por trás, no silêncio, com paciência. Kiyosaki não manda você largar o emprego amanhã de manhã. Ele manda manter o emprego, mas usar uma parte de tudo que entra, para comprar ativos que geram renda. Pode ser pouco no começo, quase nada. O que importa é a direção para onde o seu dinheiro está andando. E ele dá um conselho que vai contra o instinto de quase todo mundo. Pague-se primeiro, antes de pagar todas as outras contas. Pensa em duas pessoas que ganham exatamente o mesmo salário. A primeira recebe e gasta tudo, no fim do mês não sobra nada. E ela jura de pés juntos que o problema é só a renda ser baixa. A segunda, com o mesmo dinheiro, separa um pouco logo no dia que recebe e vai comprando pedacinhos de ativos, uma ação aqui, um aporte ali, um curso que aumenta o valor dela no mercado. 10 anos depois, as duas ganharam quase a mesma coisa na vida, mas vivem em mundos completamente diferentes. Uma tem só um monte de contas. A outra tem uma máquina silenciosa trabalhando por ela. Riqueza não se constrói no que você ganha. Se constrói no que você guarda e faz render. Deixa eu te perguntar uma coisa que talvez te incomode um pouco. Quando uma boa oportunidade aparece bem na sua frente, você age ou congela com medo de perder dinheiro? Para Kiyosaki, o que separa o rico do pobre não é o tamanho da conta bancária. É a inteligência financeira e a coragem de agir. O autor diz que os ricos inventam dinheiro, porque enxergam oportunidades exatamente onde os outros só veem risco e perigo. Enquanto a maioria espera uma segurança total que nunca chega, o investidor preparado reconhece o momento certo e se move antes dos outros. Mas isso não é sorte, nem aposta cega no escuro, e muito menos coragem de jogador de cassino. É o resultado de estudar 4 coisas que a escola tradicional nunca te ensinou: contabilidade, investimentos, mercado e leis. Quanto mais você entende essas 4 peças, mais aquilo que parecia um risco enorme vira uma oportunidade calculada. O autor conta como pegava pequenos negócios parados e imóveis baratos e os transformava em fontes de renda usando o conhecimento. E não um cofre cheio de dinheiro.
Ele via lucro onde os outros só viam problema, porque tinha treinado os olhos para isso, ano após ano. Os pobres veem um problema. Os ricos veem uma oportunidade disfarçada. Se esse conteúdo está gerando valor para você, curte o vídeo agora. Isso ajuda o algoritmo a levar esse material para mais pessoas que buscam crescimento real. Agora uma pergunta que vai contra quase tudo que te falaram na escola. Você escolhe um trabalho pensando só no salário do fim do mês. Ou no que ele vai te ensinar para a vida? O pai pobre mandava buscar segurança e um salário alto. O pai rico mandava buscar aprendizado acima de tudo. Kiyosaki defende que, principalmente quando se é jovem, você deveria trabalhar para aprender, e não apenas para ganhar. Aprender a vender, a se comunicar, a liderar uma equipe, a entender de marketing e de gente, porque a especialização te prende a um único cargo. Mas as habilidades amplas te dão liberdade para ir a qualquer lugar. O próprio autor conta que recusou empregos confortáveis de propósito, só para aprender a vender, mesmo passando vergonha no começo. Ele lembra de tanta gente talentosa e cheia de estudo que ganha pouco a vida inteira, presa numa única função, com medo de sair da zona de conforto. Enquanto isso, quem domina algumas habilidades de verdade consegue construir alguma coisa do zero em qualquer lugar do mundo. Um especialista sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Quem prospera aprende um pouco de tudo que realmente importa. O diploma te dá um emprego. As habilidades te dão um império. E aí chega a verdade que costura o livro inteiro. No fim das contas, o que mais te impede de enriquecer não é a falta de dinheiro, é o quê? Kiyosaki é direto e até um pouco duro aqui. O maior obstáculo não está na sua conta bancária, está dentro da sua própria cabeça. O autor lista 5 inimigos silenciosos: o medo de perder, o cinismo que sempre arruma uma desculpa, a preguiça disfarçada de gente ocupada, os maus hábitos com o dinheiro e a arrogância de quem acha que já sabe tudo. O medo de perder é o maior deles. O pobre deixa esse medo decidir por ele e nunca arrisca. O rico sente o mesmo medo, mas decide assim mesmo, porque aprendeu a conviver com ele. A diferença nunca foi a ausência do medo. Foi a coragem de agir apesar dele. E é aqui que o autor crava a ideia que resume o livro inteiro: a sua maior riqueza não é o seu salário, é a sua educação financeira. Porque dinheiro sem instrução escorre pelos dedos e some, mas instrução constrói dinheiro de novo, quantas vezes for preciso. Foi exatamente por isso que o pai rico enriqueceu sem diploma e o pai pobre viveu apertado tendo vários. O medo prende o pobre e move o rico. E se você quer conhecer seus limites cognitivos e trabalhar para superá-los, o Testar QI está esperando por você na descrição também. Um líder que conhece sua capacidade mental e evolui ela continuamente está sempre um passo à frente. As 6 lições completas, os diagramas de ativos e passivos e as histórias do pai rico que mudam a forma como você enxerga cada real estão na obra original do Robert Kiyosaki. Se você quer se aprofundar em cada detalhe, garanta seu exemplar pelo link oficial que está na descrição do vídeo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários, depois de tudo isso, o que você vai começar a tratar como ativo de verdade na sua vida. Como você vai colocar isso em prática a partir dessa semana. Até a próxima. Este foi o Minuto do Dom.